Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje um programa especial com o deputado Luizinho. Estamos aqui diretamente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, prazer o senhor nos receber aqui. Queria dizer que é uma honra a gente estar presente aqui, que esse bate-papo seja um bate-papo muito motivante, que a gente leve as informações do seu mandato aqui para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, com todos os seus telespectadores, todos que ouvem, todos que assistem. Sempre um prazer falar sobre política, que para nós é prazeroso. Deputado, o que motivou o senhor a entrar para a vida pública? Olha, eu lembro, eu trabalhei na Cochupé, eu tinha uns 13 anos, e eu tinha um chefe que ele já era meio rebelde. Então ele reclamava muito dos salários, na época ele falava do Lula já pra gente. Eu lembro, se o Lula tivesse aqui, subia numa banquetinha, fazia um discurso popular, e ele reclamava muito das injustiças, especialmente salariais lá na empresa. Acho que começou por aí, depois eu aprendi muito com um amigo meu da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, isso com 13 anos, 14 anos. Eu fui colocar aparelho nos dentes, o dentista era uma pessoa de esquerda, muito consciente. E aí daí depois eu entrei no movimento pelas SEBs, das comunidades eclesiais de base. Eu fui participar do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é muito próximo da SEBs na época, e isso funcionava junto com os sindicatos, com a CUT, com a MST na época. Então nós todos juntos ali fomos fazendo lutas conjuntas, né? Especialmente na minha época, antes de eu estar na universidade, foram lutas sindicais, especialmente no sul de Minas, que tem muitos trabalhadores que moram no norte de Minas, ou até em Alagoas, norte do Paraná, que os gato é uma pessoa que alecia pessoas em outros lugares para trabalhar, especialmente na apanho de café, prometem mundos e fundos lá no norte de Minas, chegam em Alfenas, não tem nenhum fundo. Não tem qualidade nenhuma. Aí fica ali 3 meses dentro da fazenda, eles não podem sair porque vem por meio do gato, né? E aí nós lutamos muito contra esse trabalho escravo na região, foi uma luta, e depois eu fui ser líder estudantil, virei líder estudantil, fizemos muita luta na universidade, acabei sendo expulso da universidade por conta dessas lutas, mas aí fui eleito vereador, e daí em diante fui vereador de novo, prefeito por 3 mandatos e deputado. Então o senhor foi vereador e prefeito da cidade de Alfenas, né? Sim. E a cidade de Alfenas é um polo do café também. Da educação, e da educação pelas faculdades, não é isso, deputado? São 2 universidades, né? Excelentes universidades, centenárias, uma centenária como a Unifal, outra mais de 50 anos como a Unifenas, das melhores universidades de Minas Gerais. O senhor é conhecido pelos movimentos populares, né? Como que o senhor acha que essas políticas impactam a vida do cidadão em si? Olha, sem luta, no Brasil não seria nem metade do que ele é, especialmente para o povo trabalhador, as trabalhadoras. Nada nesse país foi conquistado que não fosse por luta. Desde a chegada aqui dos portugueses, em 1500, tudo foi feito de luta. Os indígenas, é lógico que quem conta a história é quem ganha, né? Aí fala que os indígenas são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Não é isso que formou, que eles ajudaram a formar o povo brasileiro. Os indígenas não aceitaram ser escravos, eles fugiam, porque eles são livres. Então era difícil prender os indígenas. Então nós começamos com a indignação da escravidão pelos indígenas. Aí chegaram aqui os escravos negros da África, que também foram rebeldes. Os quilombos não eram um quilombo, eram milhares de quilombos. Só em Minas Gerais tem 1000. O quilombo o quilombo dos Palmares, tem como se fosse um, são milhares. Então, a escravidão no Brasil de 350 anos foi feita de resistência. Depois da resistência da escravidão, as revoltas que houve no Brasil, balaiadas, houve Canudos, houve todos os tipos de Inconfidência Mineira, todos os tipos de revolta. O Brasil foi feito de revoltas.
de lutas populares, luta contra a ditadura desde o Getúlio, a ditadura militar. Não existe nada nesse país que não tenha sido conquistado por lutas. Então, o movimento popular, o movimento social, é o que de fato construiu o mínimo de dignidade para esse nosso país. Aqui na Assembleia, qual que é a principal bandeira sua? Minha principal bandeira é saúde. Na política, eu me criei lutando pela saúde, enquanto tem um mandatário, né? A partir do momento de vereador. Tal. Antes nós tínhamos as lutas sociais. Na política, a principal bandeira nossa é saúde. Criamos lá em Alfenas, por exemplo, um hospital de tratamento de câncer, que é um dos melhores do Brasil. Tem fila, se chegar de manhã, identificar um câncer, você começa a tratar à tarde. Não tem fila nenhuma, de excelência. É saúde. Mas tem outras pautas. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos aqui parado, meio adormecido, uma luta das ECVs, das empresas de vistorias, que antes era feita nas delegacias, agora tem as empresas que fazem 1.500. Então era uma pauta que estava aqui meio adormecida, nós assumimos, assim, junto com a Natália, essa luta com eles, conseguimos dobrar o governo, eles queriam entregar as vistorias para a Localiza, era claramente isso. Nós lutamos, conseguimos e fizemos uma lei que garantiu o randômico, que é a divisão por igualitária entre as empresas. Cada empresa pode ter cada CNPJ só pode ter uma empresa. Isso fez com que a gente desse condições de 1.500 empresários sobreviverem em nosso estado, cerca de 5.000 trabalhadores, o que poderia ser uma empresa só. Hoje, essas pequenas empresas de 5, 6, 10 funcionários são quase familiares, é um bom emprego. Então, uma luta que a gente conduziu. Eu tenho um projeto aqui, que é um dos principais, que quando eu cheguei na Assembleia, eu apresentei aos líderes, apresentei ao Tadeu, depois virou um projeto coletivo, foi de liberar os recursos que estavam parados nas contas da Prefeitura, liberou 6 bilhões de reais, bilhões. Alfenas liberou 20 milhões. É a burocracia, são os interesses. Tinha dinheiro lá em Alfenas, por exemplo, 10 anos na conta da prefeitura parado. Não justifica, né? Convênios que não deu certo, convênios que fez pela metade. Você entendeu? Esse resto de dinheiro que não pode gastar, nós passamos a régua. Liberou tudo. Esse dinheiro, quem que ganha com isso? O banco. A Alfenas tinha 20 milhões parados. Isso fica no banco, o banco pega esse dinheiro e empresta a 15% ao mês e paga o rendimento de poupança. Entendeu? Então o banco tem um interesse, os grandes interesses do Brasil são esses. E o Brasil tem bilhões parados nas contas de prefeituras. Dinheiro que você não pode gastar, dinheiro vinculado. Então nós liberamos, foi um projeto que eu apresentei, o outro, esse todo aprovado, já liberou dinheiro no Estado. E é claro que virou um projeto coletivo. O presidente avocou, mas eu apresentei, foi a primeira coisa que eu fiz aqui, com a experiência de ter sido prefeito. Depois eu apresentei um projeto para dar autonomia às escolas. Eu sou de formação ideológica, anarco, eu chamo de anarco multimunicipalista. Anarco não é de anarquia, como o pessoal pensa. Anarco é um termo grego que significa líder. Anarco é sem líder. Você autogerir, fazer autogestão. Multimunicipalista porque eu defendo mais municípios e diversos. A diversidade e ter mais municípios. Porque é no pequeno município que você quase faz essa autogestão, esse programa, esse anarco-municipalismo, multimunicipalismo. Porque o prefeito de uma pequena cidade, junto com os vereadores, ele anda na rua, chama o vendedor de picolé, uma pessoa que está limpando ali, um cidadão, chega um vereador, quase que faz uma assembleia ali e resolve junto. Uma cidade igual Belo Horizonte, você nem vê o prefeito. Uma cidade pequena, você vê ele quase todos os dias. Então você faz uma autogestão. Você decide junto com as pessoas, sem liderança. Sem o líder que quis fazer. Não, você ouve. Eu fiz isso porque eu andava na cidade. Eu tenho 80 mil habitantes, dá muito para fazer isso. Então eu andava nas cidades, conversava. Quem me conhece em Alfenas sabe que eu só andava a pé. Então quase que você fazia uma autogestão. Então nós apresentamos esse projeto de autonomia para as escolas. Hoje um diretor de escola estadual, ele administra no mínimo 25 contas. É uma burocracia, é uma tortura, é uma via crucis. Então estou propondo que a Caixa Escolar seja gestora da escola.
e que a gente elege, quando elegeu o diretor pedagógico, elege um diretor administrativo. E aí ele cuida da gestão administrativa da escola. Hoje um diretor de escola, 95% do tempo dele, ele tem que se preocupar com o banheiro que está entupido, a lâmpada que quebrou, a goteira, funcionário, entendeu? Ele não tem tempo de cuidar do processo pedagógico, que é o mais importante. Então esse diretor tem que ficar por conta da pedagogia. Cuidar, falar com o aluno, falar com o pai, fazer relação com a comunidade. E aí, como a Caixa Escolar ela é privada, ela tem um CNPJ privado, ela pode atuar também como MOCIP. Então, desburocratiza. Aí você teria uma conta só, prestaria conta, administraria pelo colegiado e a gente cria um conselho ampliado da comunidade onde a Caixa Escolar vai prestar conta. Isso é autogestão. Diminuir a corrupção. Dar muito mais transparência e muito mais eficiência, porque a comunidade sabe o que está fazendo. E como que você vai desviar dinheiro se a comunidade toda vai aprovar suas contas? Você imagina você mandar a conta aqui para o Estado aprovar 3.000 escolas e aprova a conta de R$1.000, R$500, aí dá uma diferença de R$1, manda de volta. Você imagina o que você gasta com a estrutura, a burocracia do Estado para fazer verificação de contas de 3.000 escolas. Nossa, então, agora, todo esse dinheiro que você gasta poderia ser aplicado na pedagogia. E deixa o povo decidir. Um governante que não confia no seu povo não merece governar. Então, quando você escreve muito, é porque você não confia. Tem um ditado indiano que é assim, quando você escreve um livro, é porque você não confia na oralidade, na transmissão da cultura. Aí você tem que escrever. Então, eles, por milhares de anos, indianos, faziam toda a sua cultura por oralidade. Nem Cristo escreveu, né? Cristo não escreveu nada. Então era tudo oral. Então quando você escreve, a burocracia é a arte de escrever, porque você desconfia de todo mundo. Aí vira um clima pesado, ruim e não resolve. Porque aí você tem a estrutura dos burocratas que você forja com tudo isso, especialista em burlar as leis e aí sim dá corrupção. Então deixa o povo se autogerir. Então esse é um projeto que nós temos aqui, passou pela Comissão de Legislação e Justiça, está na nossa comissão, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, então estamos lá debatendo esse projeto, que eu acho que vai ser um ganho muito grande para a educação. Esses são os principais. Deputado, como que o senhor vê a situação hoje do governo estadual na Assembleia? Qual que é o clima? Você não tem respeito nenhum aqui. Também ele não respeita a Assembleia. O Zema é um garoto propaganda dele mesmo, né? Ele é um personagem. Ele fica à caça de likes na internet. É isso que ele fica, no TikTok, né? Acho que é bonito ficar lá comendo banana com casca, vestindo de armadura de herói medieval. Então, não vou falar que é um palhaço para não desrespeitar os palhaços. Mas isso não funciona, é o pior governante que a gente já teve. Pior em todos os aspectos. Se você pegar a gerência do Estado, o Zema pegou o governo de Minas com uma dívida de 100 bi, hoje deve 200 bi. Ele dobrou a dívida do Estado. O Pimentel, isso, aquilo. O Pimentel pagou 24 bilhões de serviço da dívida e a manteve estabilizada. O Zema não pagou nem um centavo. Ele deixou de pagar 32 bilhões. E recebeu, da tragédia de Brumadinho, recebeu 42 bi, vocês acompanharam isso, 42 bi. 11 bi livres para o cofre do Estado, 11 bi. O resto ele teve que pagar outras coisas, tá? Os municípios e tal. Dividiu um pouco para os municípios, mas para o Estado foram 11 bi. Então você soma, 32 que ele não pagou, mais 11 dá 43 bi. O que o ex-governador pagou. O ex-governador pagou, ele não pagou. Ele deixou de pagar 32 bi e recebeu 11 bi. Dos 42, 11 ficaram livres. Então, 43. Mas ele pagou os funcionários. A folha de pagamento eram 3 bi. Sobram 40 bi. Certo? Uhum. Porque o Pimentel atrasava, pagava dentro do mês. Devia para os municípios, eram 5 bi. Aí tira dos 40, sobram 35 bi. E o que ele fez com esses 35 bilhões?
São números, é só estudar. Ele não fez nada, porque não tem nenhuma obra nesse estado. Na minha região, na nossa região no sul de Minas, ele botou 6 praças de pedágios a R$15, passa 10 mil carros, automóveis em cada praça, 10 mil, 60 mil por dia. E depois, a R$15, você vai na Fernão Dias, é R$3. Como que explica que lá, 2 pistas, sem acostamento, R$15. Na Fernão Dias, 4 pistas, R$3. Será que a empresa da Fernão Dias faz caridade? Está trabalhando no vermelho? Não, dá lucro também. Agora imagina o lucro lá. É isso que ele fez, botou pedágio, não tem nenhuma obra, ficou brincando de negociar a dívida do Estado com o governo federal, fazendo chacota, brincando, vai se meter em assunto que não tem nada a ver com Minas Gerais, indo lá para o Rio de Janeiro, indo em manifestação do Bolsonaro, coisa que não tem a ver com Minas. Não dá conta nem do nosso estado, vai se meter no governo, dá palpite de garoto propaganda de internet em assuntos de outros estados, entendeu? Então, se me falar uma coisa positiva, eu fico tentando lembrar que, mas teve uma coisa boa que ele fez para o estado. Não fez absolutamente nada, não pagou a dívida, ficou passeando, parece um turista, ficou indo de um lugar para o outro, a busca de caçando likes no TikTok. Então, é o pior governo que eu já vi. Porque pode ter alguns, teve uma falha aqui, teve uma falha ali, mas fez alguma coisa. Ele não fez absolutamente nada. Nada vezes nada. Deputado, a juventude ela tem se afastado um pouco da política, né? O que é a mensagem que você deixa para os jovens que estão nos assistindo para acreditar na política? Qual que é a mensagem que você deixa? Nós vivemos, de uns 10 anos para cá, uma negação da política. Isso que influenciou negativamente os jovens. Então, você fala para os jovens, é uma classe de políticos chamados apolíticos, que não gostam de política, que política é suja, que política é isso, mas vivem da política. É uma forma de ganhar na política. E aí o jovem, claro, os Nicolas da vida, acabou influenciando essa faixa etária aí de 10 anos, que é de 10 a 20 anos. São esses jovens que estão aqui hoje, nessa janela, que receberam essas cargas negativas de política. Política é a arte de fazer o bem comum, fazer as coisas melhorarem, né? Eu sou político, tem gente que tem vergonha de ser político. Você é repórter, você faz reportagem. Se eu padeiro, eu faço pão. Político faz política. E não é para fazer coisa negativa. Quando você resolve alguma coisa de saúde, quando você faz uma articulação, né, você entrelaça os interesses de uma ou outra categoria e resolve, isso é arte da política. Quando você cria alguma coisa, igual nós criamos lá em Alfenas, um programa para jovens, que é o Cidade Escola, que eu sou contra tempo integral dentro da escola fechada. Acho que as crianças têm que ficar na rua, nas praças, né? Praça também ensina. Então, por isso chama Cidade Escola, já não tem tempo integral. Você fica às 4 horas na escola, o restante do tempo você fica na cidade. Aí tem os integradores culturais que fazem atividades. Criamos a Escola da Vida, o Método Nômade de Educação Infantil, um programa para o idoso chamado PISC, que ao invés de ficar no asilo, né, fechado dentro de casa, os idosos ficam nas escolas junto com as crianças, para que a criança também forme no seu cognitivo o que é um idoso, o que é um deficiente. Se ele não forma, porque ele não vê, eu chamo de griot. Griot é um termo africano que significa guardião das memórias. É a pessoa idosa, que na África é a pessoa mais respeitada, mais reverenciada, é o griot. Então a gente chama de griot, porque é aquele que transmite o conhecimento. E num asilo você não vai transmitir conhecimento nunca, é só idoso com idoso. Quando você cria interidade entre idades, você repassa conhecimento. Então o capitalismo é cruel. O capitalismo ele pensa apenas na venda, na comercialização, em você vencer, como se tudo fosse uma guerra. Ele não permite que o conhecimento esteja na cabeça das pessoas. Ensina os iluminados, os que escrevem livros, os que têm poder e tal. Eles registram o fato da vida, mas não com oralidade, né? Então, com o griot, não, ele faz a transmissão do conhecimento por oralidade. Uma cozinheira pode falar como que ela faz a comida, o pedreiro pode falar como que ele faz
contar as histórias dele de construir uma casa, os erros que já houve, se não houve, como que é. Quem desbrota um café pode contar o que é desbrotar café, por que dá broca no café. Sabia que dá broca, café fica doente por conta do vento, por exemplo? Você sabia? Não. Uma coisa simples, né? Mas que a pessoa da roça, o matuto da roça sabe. Quando venta, o atrito de uma folha com a outra fere a folha, rasga a folha. Aí entra um fungos. Por isso que eles plantam bananeiras perto de café, para não pegar vento. Uma coisa simples, mas que as pessoas às vezes não sabem. Mas a pessoa da roça que desbrota café, que mexe com café, sabe disso. Você entendeu? Então essas transmissões podem ser feitas oralmente. Isso só se faz quando você reúne uma pessoa griot, uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, né? Aí você repassa de uma geração para outra o conhecimento. Então, são algumas das nossas propostas que nós fizemos, que isso é a política. Por isso que o jovem tem que entrar na política, tem que gostar de política. Não é política de costumes, nem de família. Gente, cada um tem sua família do jeito que quer, cada um tem sua crença do jeito que quer. Isso não é política, isso aí é... Cada um tem sua liberdade de ser o que quer. Política é você melhorar a vida das pessoas. É igual eu falei aqui, fazer um programa, fazer um projeto, fazer um asfalto, fazer uma escola, criar um conceito novo. Até escrevi um livro chamado Conceito, depois eu vou te dar. Que é o conceito das coisas, melhorar, debater, isso é política. Agora, o que a gente vê à extrema-direita? Não, porque eu sou pátria, família e não sei o que eles falam, pátria, família e mais alguma coisa aí. Deus, pátria, Deus, família. Família. Deus, cada um tem o seu, gente. Tem um Deus lá africano, tem um Deus de quem é na Grécia tinha os deuses, na Índia tem os deuses, na China tem os deuses. Deus, cada um tem o seu, a sua crença. Pátria, eles acham que pátria é a bandeira, né? Põe a bandeira nas costas, acham que pátria é o povo, você tem que respeitar o povo. E família também, cada um tem sua do jeito que você acha que deve ser. Tem um homossexual casa com outro homossexual, é a família. A família solo é a família. Então, cada um tem a sua família do jeito que quer. E essa é a liberdade que a gente quer. Cada um ser do jeito que... Desde que não faça mal para ninguém, desde que o seu Deus seja um Deus bom, que tem as narinas largas, igual Deus nosso, que respira lentamente, por isso ele é um Deus bom, está escrito na Bíblia. Era um jeito de falar que as pessoas eram boas, é que tinha as narinas largas, por isso que respiravam pausadamente, logo seriam boas. Então, que seja bom, não faça mal para ninguém, cada um tem o seu. É isso que eu defendo, a liberdade. Agora, política é outra coisa. Não vamos misturar política com a religião, com a família. Isso aí não dá certo. E pátria também são as pessoas, né? Não os prédios, o nome, a bandeira. É isso que a gente defende. Deputado, agora nós vamos fazer um pinga-fogo e eu vou perguntar para o senhor vai responder sucintamente para não ter tempo de pensar mesmo. É para o que vai vir no coração. Um político. O Lula. Um estadista. O Lula também foi muito. O Lula não tem igual, não. Um livro. Que eu tenha tido algum tipo de... Eu tenho que lembrar. É tantos, né? Grande Sertão Veredas, que é do João Guimarães Rosa, que é meio metafísico. Um orgulho na sua trajetória. Orgulho não gosto muito da palavra, não, que não é uma palavra boa, nem honra, né? Mas uma das coisas que me entusiasma, né, que me enche de Deus, que é esse sentido de entusiasta, cheio de Deus, é eu ter cuidado da saúde de Alfenas e hoje ter tido a melhor saúde do Brasil em cidade até 100 mil habitantes. Lugar de Minas que todos devem conhecer, tirando Alfenas. Norte de Minas. Um hobby que o senhor não abre mão. Fazer política. Um sonho que ainda pretende realizar fora da política. Eu não tenho sonho. Eu vivo só o presente. Deputado, queria agradecer o senhor por esse bate-papo e dizer que o senhor continuar essa carreira do senhor aí. Queria que você, vou falar que nós somos quase da mesma idade. Não é senhor, não, que senhor. Deixar uma mensagem aqui, o que os mineiros podem esperar do deputado Luizinho para esse restinho de mandato e, consequentemente, indo para o seu próximo mandato. É fazer amizade e ver, nos conhecer.
a espera não é uma coisa boa, né? Que espera é uma coisa sofrida, né? Esperança não é uma coisa sofrida, do futuro, sempre sofrido. Eu sempre gosto do presente. Viva o hoje, que amanhã vai ser hoje também, e não precisa esperar. Faça acontecer hoje. Como? Liga pra gente, dá uma ideia. Eu vivo o dia a dia. É isso que eu espero. Só para terminar aqui, a esperança, o cristianismo colocou a esperança dentro da caixa de Pandora, que a gente conhece o mito de Pandora, que Zeus deu para Pandora uma caixa com todos os males, ela não podia abrir, ela não sabia, curiosamente abriu, é o mesmo mito de Adão e Eva, né? Aí ela abriu, ficou só a esperança, mas isso foi uma interpretação do cristianismo. O que ficou dentro da caixa de Pandora mesmo é a espera, que é o maior mal do mundo. Então os gregos fecharam a espera dentro, porque se você esperar a morte, esperar isso, aquilo, você angustia. Então quem vive o presente não precisa esperar. E eu estou aqui, presente, em cada canto da nossa região onde a gente tem atuação. Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje, uma entrevista especial com o deputado Luizinho. Até a próxima e um forte abraço.